Você já disse, eu acredito em Deus, mas quando foi questionado sobre quem é Deus, você ficou incerto? Não é que você duvide de sua fé, mas talvez ninguém tenha explicado isso de uma forma clara. Você deve ter aprendido sobre a Trindade na escola dominical ou ouvido uma metáfora vaga do seu pastor. Talvez você tenha concordado, mas lá no fundo, você ainda não entendeu direito. Depois de anos na sua fé, você poderia explicar com confiança a relação entre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo sem se sentir confuso? Isso é o cerne do cristianismo. Se entendermos errado quem Deus realmente é, vamos entender tudo errado: salvação, oração, adoração e relacionamento. A doutrina da Trindade é a chave, e se ela ainda estiver confusa, essa mensagem é para você. Vamos mergulhar no coração da doutrina que torna a salvação possível e transforma sua adoração em algo profundamente pessoal. Ao final desta mensagem, sua fé não só será mais forte, mas também mais clara. Um Deus em três pessoas, finalmente explicado de uma forma que faz sentido. A igreja primitiva lutou por essa verdade. Debateram, sofreram perseguições e até enfrentaram a morte para defendê-la. Eles sabiam que o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai, mas todos são um. No mundo de hoje, onde a verdade é fluida e há confusão espiritual, entender a verdadeira natureza de Deus nunca foi tão urgente. Você realmente compreende o Deus que adora ou está seguindo uma ideia herdada? O que mudaria na sua vida se você realmente entendesse o Pai que enviou o Filho que revelou o Pai e o Espírito que traz ambos para a sua vida hoje? Se você já quis explicações mais profundas sobre tópicos como ouvir o Espírito Santo ou entender como Jesus pode ser totalmente Deus e totalmente homem, nos avise. Por agora, respire fundo, porque o Deus do universo não é apenas uma ideia para acreditar. Ele é uma trindade para viver. A Trindade é mais do que um ponto teológico. Ela molda tudo, como oramos, adoramos, entendemos a salvação e nossa identidade e propósito. Quando essa doutrina é mal compreendida ou negligenciada, a fundação espiritual começa a mudar de maneiras que você nem percebe. Isso não é apenas um detalhe teológico, é a verdade central que mantém tudo unido. Quando algo crucial falta em nossa fé, tudo parece fora de lugar. Sua vida de oração se sente distante. A adoração se torna superficial. Seu entendimento sobre Jesus se torna confuso. Você acredita, mas falta profundidade ou paixão, deixando você se perguntando se o problema é com você. Talvez você ache que não é espiritual o suficiente ou que é muito falho para sentir a Deus da maneira que outros sentem. Mas e se o problema não for a sua fé, mas sim como você entende Deus? Se você vê Deus como uma entidade única usando três máscaras diferentes, como um ator mudando de papel, você perderá a verdadeira natureza de Deus em suas orações. Você confundirá o Pai com o Filho, ou o Espírito com o Pai. E isso pode criar uma crise de identidade espiritual. Você pode adorar a Jesus, mas esquecer que ele aponta para o Pai. Ou pode tentar se conectar com o Espírito Santo sem perceber que é ele quem te leva até Cristo. Por outro lado, se você acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses separados, pode acabar classificando-os em sua mente ou escolhendo seu favorito. Você pode amar Jesus, mas evitar o Espírito Santo porque ele parece estranho, ou ver o Pai como distante e severo, enquanto vê Jesus como acolhedor e gentil. Essa percepção distorce seu relacionamento com Deus. Você acaba se relacionando com uma versão de Deus que você mesmo criou para se sentir confortável, não com o Deus das Escrituras.
Isso é perigoso. Não entender a Trindade não leva apenas à confusão, mas à idolatria. Você começa a adorar um Deus criado por você, em vez do verdadeiro e eterno Deus triuno. A igreja primitiva enfrentou esse desafio depois da morte dos apóstolos, quando heresias começaram a se espalhar rapidamente. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem. Outros afirmavam que ele era divino, mas não igual ao Pai. E outros ainda reduziam o Espírito a uma força divina impessoal. Essas não eram pequenas discordâncias. Eram heresias que ameaçavam a fundação da fé. Foi por isso que os primeiros concílios da Igreja, como os concílios de Nicéia e Constantinopla, lutaram com tanta força para defender a verdade, não apenas a tradição. Eles estavam protegendo a doutrina central da fé. Hoje, estamos em uma batalha semelhante. Em um mundo onde as pessoas misturam escrituras com autoajuda e conceitos espirituais vagos, precisamos do verdadeiro Deus triuno mais do que nunca. Quando você entende o Pai como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito como seu companheiro constante, você para de buscar uma falsa paz e começa a viver no verdadeiro poder. Vamos tornar isso mais pessoal. Se você já se perguntou por que suas orações parecem não chegar a lugar algum, pode ser porque você está falando com um conceito abstrato, em vez de se dirigir ao próprio Pai. Se você já sentiu que Deus estava distante depois de pecar, talvez seja porque você esqueceu que Jesus, o Filho, é seu advogado diante do Pai, dizendo: Eu já paguei por isso. E se você já se sentiu espiritualmente esgotado e sem poder, talvez seja porque ninguém te lembrou de que o Espírito Santo habita dentro de você, não apenas como um sentimento, mas como o próprio sopro de Deus. A Trindade é crucial, porque seu relacionamento com Deus não é unidimensional, é dinâmico e pessoal. O Pai te ama, o Filho te salva e o Espírito te capacita. Os três trabalham em uníssono, mas permanecem um só Deus. Isso não é sobre saber as palavras certas a dizer. É sobre conhecer o Deus verdadeiro. Quando você entende a Trindade, a adoração se torna vibrante, a oração se torna íntima. A cruz ganha uma nova profundidade e sua fé deixa de ser abstrata para se tornar viva. Esse conceito está em toda a Bíblia. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Pai falou: Este é o meu Filho. E o Espírito desceu como uma pomba. Três pessoas distintas, um só Deus, unidas em um momento, com uma missão. Paulo escreve em Efésios 2:28, pois por meio dele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Ali está, pelo Filho, ao Pai, pelo Espírito. Assim é a salvação, a oração e seu relacionamento com Deus. Talvez ninguém tenha te explicado isso assim antes. Você acreditou em Deus por anos, mas nunca percebeu que cada passo que você deu em direção a Ele foi o Espírito te atraindo, o Filho te cobrindo e o Pai te acolhendo de braços abertos. Agora está claro. Agora é real. É uma revelação. E quando você vê Deus como Ele realmente é, tudo muda. Se a Trindade molda tudo, adoração, oração, identidade, então a próxima pergunta é: onde vemos isso pela primeira vez? Isso não é uma doutrina inventada por homens mais tarde na história. Está entrelaçada no tecido das Escrituras desde o começo. Em Gênesis 1, antes da lei, antes de Israel, antes dos profetas ou dos evangelhos, vemos o Deus triuno já atuando, já criando. Mas muitos não percebem, porque Gênesis 1 não grita Trindade em letras garrafais. Ele a sussurra como um eco sagrado, uma impressão divina enterrada no início de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Esse é o Pai, a fonte e iniciador, aquele que chama a luz da escuridão. Então, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairando, não passivo, mas preparado e pronto para agir. A palavra hebraica ruach significa respiração, vento, espírito, presença ativa de Deus, movendo-se sobre o caos antes de trazer ordem. E então, a voz. Deus disse. A palavra criou. De acordo com João 1:1, essa palavra não era apenas um som, era uma pessoa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Por meio dela, todas as coisas foram feitas. Este é Jesus, existindo antes de Belém, o Filho eterno, a palavra de Deus, cuja voz colocou as galáxias em movimento, separou as águas da terra e formou a humanidade do pó com as mãos que um dia seriam perfuradas. Pai, Palavra, Espírito, três pessoas, um Deus, desde o momento em que a criação começou. Então vem Gênesis 1:26, um versículo que deve fazer você parar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quem Deus está falando? Não são os anjos. Eles não são criadores. Não é um nós real, pois o hebraico não funciona dessa maneira. Isso é uma conversa divina dentro da Trindade. Façamos o homem. O Pai planeja, a palavra fala e o Espírito dá vida. De repente você percebe: a humanidade não foi apenas criada por Deus. Fomos feitos à imagem da comunhão. Isso é o que a Trindade é: comunhão eterna, amor eterno, relacionamento eterno. Quando Deus te fez, Ele não te criou por tédio. Ele te fez a partir do transbordar do amor, que sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso explica por que ansiamos por conexão, por que o isolamento machuca e por que a traição dói tão profundamente. Fomos feitos para refletir um Deus que nunca existiu sozinho. A Trindade não é apenas uma doutrina para acreditar. É a realidade de onde você nasceu. Essa verdade não para em Gênesis. Em Gênesis 3, após a queda, Deus diz: o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, nós. A conversa triuna continua. Mesmo no julgamento, vemos indícios de redenção, pois Deus não destrói Adão e Eva. Ele os cobre. Ele promete que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, uma profecia apontando diretamente para Jesus, o Filho que viria para redimir. Desde a primeira página das Escrituras, a Trindade está presente, não em termos teológicos, mas incorporada em ações divinas, criando, falando, movendo-se e amando. E aqui está o motivo pelo qual isso importa para você. Quando você lê Gênesis sem entender a Trindade, você vê um Criador poderoso. Mas quando você lê com os olhos abertos para quem Deus realmente é, você vê muito mais. Você vê um Deus relacional, um Deus pessoal, um Deus que já estava em unidade antes de você existir e que agora te convida para essa mesma unidade. Pense nisso. Você foi feito à imagem de um relacionamento. Isso significa que sua cura, seu chamado, sua identidade, tudo flui não do isolamento, mas da conexão com o Pai que te formou, o Filho que te salvou e o Espírito que te preenche. E se você tem se sentido desconectado ultimamente, de Deus, do propósito, das pessoas, talvez seja porque você perdeu o contato com a Trindade que te deu vida. Mas aqui está a esperança. Você pode retornar. Você pode voltar para essa presença, não para religião ou desempenho, mas para um relacionamento com os três. Se isso despertou algo em você, se você quer que aprofundemos sobre como Jesus aparece no Antigo Testamento, ou como o Espírito agiu antes de Pentecostes, nos avise nos comentários. Vamos explorar isso com você. Mas por agora, lembre-se disso. A Trindade não começou no Novo Testamento.
Ela já estava lá na criação, na comunhão e em você. Se Gênesis revelou as impressões digitais da Trindade, Pai, Filho e Espírito, se movendo como um desde o início, agora é hora de perguntar: o que exatamente é a Trindade? Se você está construindo sua fé sobre essa fundação, não pode ser apenas um mistério vago. Você precisa de algo sólido, algo claro, algo em que você possa se apoiar quando as dúvidas começarem a sussurrar. A Trindade significa que Deus é um em essência, mas existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, nem um Deus fingindo ser três papéis. Em vez disso, é um ser divino que existe eternamente como três pessoas distintas. Isso pode ser difícil de entender, porque Deus não é como nós, e nenhuma analogia captura completamente a sua natureza. Tentativas como comparar Deus com água, gelo e vapor, ou com um homem que é pai, filho e marido, falham porque simplificam Deus a algo que podemos controlar. A verdade é que devemos reconhecer o mistério de Deus como ele se revela. As Escrituras são claras. Há um só Deus. Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45:5 declara: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. No entanto, esse único Deus existe em três pessoas distintas. O Pai fala do céu, Mateus 3,17. O Filho ora ao Pai, Lucas 22:42. E o Espírito é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. João 14:26, 15:26. Eles não são papéis intercambiáveis. São pessoas distintas, cada uma completamente e igualmente Deus, sem divisão. Este conceito não é novo. A Igreja primitiva não inventou a doutrina da Trindade. Ela a expressou porque as Escrituras claramente a ensinavam. Após a ressurreição, enfrentando perseguição e heresia, os líderes da Igreja se reuniram nos concílios de Nicéia, 325 d.C., e Constantinopla, 381 d.C., para responder à pergunta: quem é Deus realmente? A resposta deles não foi uma nova teologia, mas uma confissão do que as Escrituras já haviam revelado. O Credo Niceno diz: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. Então, o que isso significa para você? Significa que sua fé não é baseada em ficção. Ela é construída sobre um Deus que é ao mesmo tempo incompreensível e intimamente próximo. Um Deus que transcende a lógica, mas está mais perto de você do que o próprio seu respirar. Compreender isso transforma a maneira como você vive. Você não acredita apenas em Deus. Você anda com a Trindade. O Pai te amou primeiro, o Filho tomou seu lugar e o Espírito agora vive dentro de você. O Pai planeja a salvação, o Filho a realiza e o Espírito a aplica ao seu coração. Isso não é abstrato, é profundamente pessoal. Quando você ora ao Pai através do Filho pelo Espírito. Quando você adora, é o Espírito despertando seu coração para louvar o Filho, que revela a glória do Pai. Quando você lê a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito, centrada no Filho, e revela a vontade do Pai. Isso não é um sistema de crenças complicado. É uma dança divina de relacionamento, e você foi convidado para ela. Talvez esta seja a parte que ninguém te explicou. A Trindade não é apenas um conceito teológico. Ela é a razão pela qual você existe. O mesmo Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem, não te criou apenas para existir. Ele te fez para refletir o relacionamento divino dele, viver em amor, operar em unidade
e transbordar com um poder que vem dele. É por isso que o inimigo tenta distorcer a Trindade. Se ele conseguir fazer você acreditar em uma imagem falsa de Deus, distante, fria e confusa, ele pode roubar sua intimidade, identidade e autoridade. Mas isso está mudando agora. O véu está sendo levantado e você está começando a ver a verdade. Se essa revelação está despertando algo dentro de você, se você tem seguido uma versão de Deus que te deixou vazio e deseja experimentar a Trindade no seu dia a dia, estamos aqui para caminhar ao seu lado. Esta é a verdadeira essência da Trindade. A Trindade não é três deuses nem um só Deus, com três papéis, mas um ser eterno. Três pessoas distintas, cada uma totalmente Deus, para sempre em amor e intimamente acessível a você. Se a Trindade é realmente um só Deus em três pessoas, e essa realidade não é abstrata, mas profundamente pessoal, devemos começar com aquele que a Bíblia chama de Pai. Não porque ele tenha vindo primeiro no tempo, mas porque ele é o primeiro em ordem e intenção. Ele é a fonte, a voz, aquele que envia. Para muitos de nós, quando ouvimos a palavra Pai, ou não sentimos nada, ou pior, sentimos dor. Essa é a verdade. Para muitos, Pai é uma palavra quebrada. Talvez o seu pai não estivesse presente, ou quando estava, nunca realmente te viu. Talvez ele te abandonou, desapontou ou até te machucou. Então, quando a Bíblia chama Deus de Pai, algo dentro de você hesita. Mas a paternidade de Deus não tem nada a ver com a que você já viveu na terra. Ele não é distante, frio, ou está esperando você consertar sua vida antes de se aproximar. Ele é o Deus que planejou a redenção antes que o pecado entrasse na história. Ele formou o plano da criação, sabendo que isso custaria tudo para nos trazer de volta. Ele é o Pai que fala com amor, que quebra correntes, não apenas com autoridade. Vamos aprofundar. Gênesis começa com Deus criando, mas as Escrituras nos dizem que o Pai não agiu sozinho. Ele quis isso sim, mas ele falou a palavra, o Filho, e o Espírito pairou, pronto para agir. Foi uma obra trina, e tudo fluiu do coração do Pai. A Bíblia frequentemente se refere ao Pai como aquele que envia, não de forma casual, mas com propósito. Em João 3,16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em Romanos 8,3, Deus enviou o seu próprio Filho, na semelhança da carne do pecado, para ser uma oferta pelo pecado. João 14:26 fala do advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Cada passo da redenção começou com o Pai. A encarnação foi iniciada pelo Pai. O envio do Espírito Santo foi ordenado pelo Pai. A missão da salvação foi escrita pelo Pai. Isso significa que você não é um acidente. Sua cura, seu chamado, sua nova vida. Tudo isso começou com o propósito do Pai para você. O Pai não planejou a redenção sozinho. Foi um sonho que ele teve para você. Pense no batismo de Jesus. Quando os céus se abriram, o Espírito desceu e a voz do Pai trovejou. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A mesma voz fala sobre você. João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8,15 acrescenta: Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isso significa que o mesmo Deus que criou as galáxias e comanda os anjos, também olha para você com um amor inabalável e te chama de seu. No entanto, muitos crentes tratam Deus como um CEO, distante e impessoal, em vez de como um pai. Por quê? Porque muitas vezes não entendemos que tipo de pai ele é. Vamos esclarecer. O pai não é o zangado, enquanto Jesus é o amoroso.
Ele não é o punitivo enquanto Jesus é o protetor. Ele não está esperando que você conserte sua vida antes de se aproximar. Ele é o que enviou Jesus, o que correu ao encontro do filho pródigo, o que te amou primeiro. Essa verdade é mostrada ao longo das Escrituras. Isaías 64, 8 diz: Agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o oleiro. Salmo 103, 13 diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mesmo quando Deus disciplina, é sempre de um lugar de correção amorosa, não de rejeição. Oséias 11, 1 a 4 nos dá uma das imagens mais ternas do amor de Deus. Quando Israel era criança, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Fui eu quem ensinei Efraim a andar, tomando-o pelos braços. Eu os conduzi com cordas de bondade humana, com laços de amor. O Pai não é apenas poderoso, ele é pessoal. Ele conduziu Israel como um pai conduz uma criança pequena, estabilizando, guiando, segurando, amando. E esse mesmo Pai é o que te conduz. Mas se você não entender isso, se mantiver ele à distância, por medo ou dor, nunca experimentará plenamente o que o Filho e o Espírito vieram oferecer. Você orará, mas nunca se sentirá seguro. Você adorará, mas nunca se sentirá desejado. Você acreditará, mas nunca encontrará descanso. O Pai quer mais para você. Ele quer que você ouça sua voz, sinta sua presença, corra para Ele. Não porque você tem que, mas porque você sabe que os braços dele são o único lugar que nunca te deixarão ir. Se você está lutando para confiar no Pai, especialmente por causa das falhas do seu próprio pai, ou se nunca sentiu que Deus realmente está ao seu lado, nos avise nos comentários. Estamos aqui para caminhar com você. Ou, se você quiser que aprofundemos mais sobre como reconstruir sua imagem de Deus como Pai, avise-nos. Mas por agora, lembre-se: o Pai não é apenas o começo da história. Ele é o coração por trás dela. Ele é a voz que te chamou à existência, o amor que enviou o Filho, os braços que ainda se estendem para você. E Ele não está esperando para te punir. Ele está esperando para te abraçar. Se o Pai é a fonte, o voz que fala a identidade sobre a criação, que envia com amor e segura com compaixão, então tudo muda quando percebemos quem Ele enviou. Porque o Pai não enviou apenas uma mensagem. Ele não enviou um símbolo. Ele enviou a si mesmo no Filho. Aqui é onde o mistério se aprofunda e a majestade explode. Se sua visão de Jesus é apenas de um homem com olhos bondosos e bons princípios, se ele é apenas um mestre, um profeta ou um grande exemplo, você perdeu o núcleo do cristianismo. Jesus não é um consultor espiritual, nem o primeiro das criações de Deus. Ele não é uma versão secundária de Deus, um semideus ou um assistente divino. Ele é Deus, totalmente homem, eternamente um com o Pai. E até que você entenda isso, até que isso atinja seu espírito com o peso que merece, você nunca compreenderá a cruz, a ressurreição, ou porque o nome dele sozinho tem poder para salvar. Vamos começar do começo. Não de Mateus, não de Belém, mas da eternidade. João 1,3 começa como Gênesis novamente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso não é poesia. Isso é teologia. Isso é uma guerra contra todo o ensino falso que tenta reduzir Jesus a qualquer coisa menos do que ele é. A palavra eterna, coigual ao Pai, o meio através do qual tudo existe. E então, o versículo 14 deixa isso claro. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deixe isso atingir você. O mesmo Jesus que andou por estradas empoeiradas, tocou leprosos,
sentou-se à mesa com pecadores, chorou nos túmulos, é o eterno Eu Sou. O Deus que falou às galáxias à existência envolveu-se em carne humana. Ele tinha batimento cardíaco, ele tinha fome, ele suava, sangrava e respirava. E ele fez isso não para provar a vida humana, mas para salvar a vida humana. Colossenses 1:16-17 diz assim: O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Quando Paulo o chama de primogênito, ele não quer dizer que Jesus foi criado. Ele significa que Jesus tem o cargo, o status, os direitos de herança. Ele é supremo, não criado, mas criador. Ele é o cumprimento de toda a sombra do Antigo Testamento. Lembre-se do anjo do Senhor que falou com Moisés da sarça ardente, aquele que disse: Eu sou o que sou. Jesus tomou esse mesmo título em João 8,58 e disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram pedras para matá-lo, não porque ele estava confuso, mas porque ele estava claro. Ele estava reivindicando a divindade. Ele estava dizendo: Eu sou o Deus que encontrou Moisés. Eu sou o que separa os mares e caminha através do fogo. Eu não sou um mensageiro, eu sou a mensagem. E isso é o que faz o cristianismo ser único. Todas as outras religiões dizem para você subir até Deus. Só o cristianismo diz que Deus desceu até você. Todas as outras religiões te dão uma lista de regras. Jesus te dá a si mesmo. A igreja primitiva se apegou a essa verdade com sangue nas bocas e fogo nas costas. Eles se recusaram a dizer que Jesus foi criado. Eles se recusaram a dizer que ele era apenas um profeta. Eles cantaram para ele como Senhor. Oraram para ele como Deus. Eles entregaram suas vidas por aquele a quem chamavam Deus na carne. E aqui está o motivo pelo qual isso ainda importa agora. Porque se Jesus não é totalmente Deus, ele não pode te salvar. Se ele não é totalmente homem, ele não pode te representar. Mas porque ele é ambos, ele fica entre o céu e a terra, como uma ponte que nenhum demônio pode queimar. Você não está seguindo um fantasma ou uma ideia. Você está seguindo o Deus que entrou no tempo, que chorou, que sangrou, que morreu e que se levantou novamente. Hebreus 1:3 diz: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata representação do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele não é uma cópia. Ele não é um reflexo. Ele é o resplendor, a fonte e o feixe. E agora, esse mesmo Jesus, aquele que andou com Pedro, que repreendeu tempestades, que silenciou demônios, está vivo. Ele não é uma memória. Ele não está congelado nas páginas de um livro. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por você. E um dia, ele voltará. Não como um cordeiro, mas como um leão. Então, da próxima vez que você orar em seu nome, lembre-se do que esse nome carrega: poder sobre a morte, vitória sobre o pecado, a plenitude de Deus em um corpo que foi quebrado só por você. Mas não se engane com isso. Ele não é apenas um caminho para Deus. Ele é Deus, totalmente divino, totalmente humano, eternamente um com o Pai e eternamente seu. Jesus não é apenas o Filho de Deus. Ele é Deus, totalmente divino, totalmente humano, um com o Pai desde o princípio, falando a criação em movimento e entrando em carne para resgatar o que estava quebrado. Mas depois que ele ressuscitou, depois que ele derrotou a morte e ficou vitorioso, ele não apenas ascendeu ao céu e nos deixou com memórias. Ele nos deu mais. Ele nos deu alguém. Não um eco de seu ministério, não uma sombra de sua presença, mas Deus em si mesmo, o Espírito Santo.
Essa é a parte da Trindade que muitos falam, mas poucos entendem. O Espírito não é uma fonte de poder de reserva. Ele não é um pensamento posterior da Trindade. Ele não é arrepios durante a adoração ou uma força misteriosa que faz as pessoas tremerem. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele está vivo e ativo agora. A confusão sobre ele não é acidental. Em um mundo obcecado por energia, vibrações e manifestações, a identidade do Espírito Santo foi distorcida. Em algumas igrejas, ele é exageradamente enfatizado até o ponto de teatralidade. Em outras, ele é tratado como um tópico melhor evitado, muito controverso, muito imprevisível, muito mal entendido. Mas não se engane. O Espírito Santo não é estranho. Ele é santo. Ele é real. E sem ele, você não pode viver a vida que Jesus te chamou para viver. Jesus deixou claro em João 16:7. É para o seu bem que estou indo embora. Se eu não for, o advogado não virá até vocês. Mas se eu for, eu o enviarei até vocês. Imagine isso. Jesus dizendo: é melhor que eu vá para que o Espírito venha. Isso não é exagero. Isso é revelação. O Espírito não é um o quê, ele é um quem. Ele convence. Isso não é condenação. Isso é clareza. Quando o Espírito Santo te convence, não é para te envergonhar, é para te despertar. Ele toca o seu coração quando você está prestes a cruzar uma linha que sabe que vai te machucar. Ele sussurra no momento: isso não é mais quem você é. Ele quebra a insensibilidade e te lembra: você foi feito para mais. Ele conforta profundamente, pessoalmente, não com palavras vazias, mas com presença. Jesus o chamou de Consolador, Ajudador, Conselheiro. Ele não apenas acalma a tempestade, ele se junta a você nela. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a sua língua falha, a voz dele fala. Quando a sua força se esgota, a presença dele te carrega. Ele não está apenas ao seu lado. Ele está em você. Ele transforma. Esta é a parte que ninguém pode falsificar. Você pode memorizar as Escrituras, frequentar a igreja, cantar músicas de adoração, mas somente o Espírito Santo pode mudar os desejos do seu coração. Só ele pode quebrar o domínio do vício. Só ele pode pegar um coração frio e cínico e derretê-lo novamente em ternura. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3:17-18: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós estamos sendo transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Ele não está tentando te tornar melhor. Ele está te tornando novo. É por isso que o seu relacionamento com ele não é opcional. Ele é essencial. É urgente. É vida, porque é ele quem revela a palavra ao seu espírito, quando seus olhos apenas veem tinta no papel. É ele quem te ajuda a perdoar, quando tudo em você quer vingança. É ele quem te dá as palavras certas, quando você está diante de alguém que precisa de esperança e você se sente despreparado. É ele quem te lembra que o Pai te ama, quando o seu passado tenta te convencer do contrário. E ele tem estado aqui desde o começo. Em Gênesis, ele pairou sobre o caos, pronto para trazer ordem. Em Juízes, ele capacitou guerreiros a lutar em batalhas para as quais não foram treinados. Nos Evangelhos, ele desceu como uma pomba sobre Jesus e depois o levou ao deserto para enfrentar Satanás. Em Atos, ele desceu como fogo, preencheu pessoas comuns e virou o mundo de cabeça para baixo. O mesmo Espírito está em você. Quando Jesus andou na terra, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Mas agora, através do Espírito, ele está com você nos seus piores dias, nos seus momentos mais fracos, no carro, no escritório,
no meio de um desgosto, à beira de uma tentação. Ele não é limitado por paredes, distâncias ou humores. Ele está em você. Mas aqui está a verdadeira questão. Você já o reconheceu? O Espírito Santo não vai se forçar. Ele não vai gritar sobre as suas distrações. Ele espera pela rendição. Ele espera pela fome. Ele espera que você diga: eu não quero apenas saber sobre Deus. Eu quero andar com Ele em cada passo da minha vida. Isso não é um exagero emocional. Isso é uma verdade profunda. Para alguns de vocês, a razão pela qual sua fé parece estagnada não é porque vocês não amam Jesus, mas porque vocês não receberam o Espírito que o revela. Vocês têm tentado viver uma vida sobrenatural sem poder sobrenatural. E o resultado disso é exaustão, desempenho e vazio. Mas isso pode acabar hoje porque o Espírito está pronto. Ele sempre esteve pronto para te guiar, te preencher, lutar por você, orar através de você e te fazer como Jesus. Mas por agora, deixe isso se assentar profundamente. Ele não é apenas a presença de Deus. Ele não é apenas o poder de Deus. Ele é a pessoa de Deus. E Ele escolheu viver em você. O Espírito Santo não é uma reflexão posterior ou um acessório místico. Ele é Deus vivo e presente, movendo-se dentro de você. E aqui está a parte que traz todo o mistério da Trindade para uma clareza nítida. Eles nunca agem sozinhos. Pai, Filho e Espírito não trabalham em áreas separadas. Eles trabalham em completa unidade divina. A Trindade sempre existiu e sempre existirá. Não é apenas um conceito teológico, é sua história. Desde o início em Gênesis, passando pelos Evangelhos e até a sua vida hoje, a Trindade tem se movido em perfeita harmonia. 3 pessoas, um propósito. Quando você vê os 3 trabalhando juntos, lado a lado, momento a momento, isso não apenas expande sua teologia, mas desperta sua adoração. Vamos voltar ao início. Em Gênesis 1, a criação não foi um projeto solo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é o Pai falando com o universo à existência. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é o Espírito Santo, pronto e preparado, como uma mãe-ave prestes a trazer vida do caos. Então, João primeiro nos diz como tudo aconteceu. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por meio dela todas as coisas foram feitas. Isso é Jesus, a palavra eterna. Então, desde o primeiro momento, os 3 estavam presentes. O Pai deseja isso, o Filho fala e o Espírito traz a vida. 3 em um, distintos, mas perfeitamente unificados. Um Deus, 3 pessoas em perfeita comunhão, criando por amor. Avançando para uma das cenas mais sagradas nos Evangelhos, o batismo de Jesus. Jesus entra no Rio Jordão, não porque precisasse ser purificado, mas porque ele estava entrando em sua missão. João Batista o mergulha na água, e então o céu se abre. O Espírito desce como uma pomba, e a voz do Pai ressoa. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E Jesus, o Filho, está de pé na água, o céu tocando a terra através de seu corpo. Todos os 3, totalmente presentes, todos ativos. A Trindade revelada não em um sermão, não em um sonho, mas em tempo real, publicamente, diante de testemunhas. Deus não sussurrou esse momento. Ele o anunciou porque algo santo estava começando. A missão de Jesus estava prestes a explodir, e toda a divindade estava em acordo perfeito. Mas aqui é onde isso se torna pessoal. Isso não se trata apenas da criação ou do batismo. A Trindade não agiu uma vez e depois se retirou. Eles estão ativos na sua salvação, em cada passo dela. Efésios 1 descreve isso como um plano divino.
Bendito seja o Deus e Pai que nos escolheu segundo o propósito da sua vontade. Esse é o Pai escolhendo, adotando, iniciando. Em Efésios 1:7-12, nos é dito que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Isso é o Filho pagando, redimindo e perdoando. Nos versículos 13-14, quando cremos, somos selados com o Espírito Santo, o prometido. Isso é o Espírito selando, habitando e nos garantindo. A Trindade inteira está envolvida na sua salvação. Não é só Jesus na cruz, ou o plano do Pai, ou o Espírito nos atraindo. Todos os três estão trabalhando juntos em perfeita harmonia. Um coração, uma missão de resgate. Aqui é onde isso se cruza com a vida real. Você não encontrou Deus por acidente. Você não simplesmente tropeçou na graça. O Pai estava te chamando antes mesmo de você pensar em buscá-lo. O Filho já estava intercedendo por você antes de você conhecer o seu nome. O Espírito estava sussurrando em seus momentos mais escuros, dizendo: volte para casa. Eles estavam trabalhando muito antes de você perceber e continuam trabalhando em sua vida. Pense naquele momento em que você quase morreu de overdose. O Pai estava te protegendo, o Espírito estava te incitando e o Filho estava se colocando entre você e o julgamento. Naquela temporada em que sua fé parecia seca e frágil, o Pai estava paciente, o Espírito estava agitando seu coração e o Filho ainda estava orando por você. Naquela noite em que você gritou, perdido e sem saber nem quem você era mais, a Trindade não estava olhando de longe. Eles estavam ativamente se movendo em sua vida. Sua salvação não é frágil. Não foi uma ação solitária. Foi uma missão de resgate da Trindade. E é por isso que ela é segura. Você foi criado pela Trindade, redimido por ela e habitado por sua presença. Agora, você pode caminhar em harmonia com esse ritmo divino todos os dias. Quando você ora, você fala com o Pai, através do Filho, capacitado pelo Espírito. Você não precisa se perguntar quem te ouve ou quem está com você. A plenitude de Deus, a Trindade, vive dentro de você. É por isso que sua fé tem poder, por isso suas orações importam, por isso a cruz funcionou e por isso o inferno não tem chance. Mas não perca isso. A mesma Trindade que formou as estrelas, entrou no Rio Jordão e rolou a pedra do túmulo está aqui, continuamente criando, redimindo e vivendo dentro de você. Você viu a Trindade em ação, não apenas na criação ou no batismo de Jesus, mas na sua própria vida. Desde o Pai que te escolheu, até o Filho que te salvou, até o Espírito que te selou, cada parte da sua salvação é marcada por essa unidade divina. Mas agora, isso se torna pessoal. Como você vive isso? Como você se relaciona com um Deus que é um em essência, mas três em pessoa? Como você passa o dia sabendo cada pessoa da Trindade? Não apenas teologicamente, mas intimamente. O cristianismo muitas vezes tem sido sobre crença, e não sobre relacionamento, rotina, e não intimidade. Como resultado, muitos dizem que amam a Deus, mas não sabem como se comunicar com Ele, porque não sabem com quem estão falando. A verdade é que você nunca foi feito para se relacionar com a Trindade em confusão. Você foi feito para orar ao Pai, andar com o Espírito e viver na vitória do Filho todos os dias. Vamos começar com o Pai. Ele é a quem você direciona suas orações, não apenas por formalidade, mas por relacionamento. Jesus não nos ensinou a orar dizendo querido Deus, ou para quem interessar possa. Ele disse, quando orarem, digam Pai Nosso. O Pai não é apenas o começo do plano. Ele escuta com compaixão. Ele detém o plano para a sua vida, nunca perde suas lágrimas e sabe o que você precisa antes de pedir. Então, quando você acorda sentindo ansiedade, você ora. Pai, você é a minha paz hoje.
Quando você se sente pequeno, você diz: Pai, me lembre que sou seu filho. Quando você é tentado a buscar aprovação, você faz uma pausa e sussurra: Pai, o seu amor é suficiente. Você ora para ele, não porque ele está distante, mas porque ele é o seu lar. Agora vamos olhar para o Filho. Ele é a razão pela qual você tem acesso a Deus. Sem Jesus, o seu pecado ainda falaria mais alto que suas orações. Mas ele ficou no seu lugar, suportou a ira, carregou o peso, e agora ele está à direita do Pai, intercedendo por você. Então, você vive em seu nome, não conquistando a vitória, mas andando na vitória que ele já conquistou. Quando a vergonha tenta se infiltrar, você se lembra: estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Quando o inimigo acusa, você diz: eu clamo o nome de Jesus sobre minha vida. Quando você enfrenta a batalha espiritual, você não grita pela sua própria força. Você fica firme na autoridade do Filho, que desarmou todos os principados na cruz. Ele é o seu acesso, sua cobertura e sua confiança. E então vem o Espírito. Ele não é uma reflexão posterior. Ele é o que caminha ao seu lado a cada passo. Ele é o fôlego em seus pulmões, o sussurro em sua alma, a chama que nunca se apaga. E o trabalho dele não é apenas fazer você se sentir espiritual. O trabalho dele é fazer você ser mais como Jesus. Então, quando você lê as Escrituras, você não lê sozinho. Você diz: Espírito Santo, abra meus olhos. Mostre-me Jesus. Quando você se sente tentado, você não depende apenas da força de vontade. Você diz: Espírito Santo, me dê força. Quando você se sente sobrecarregado, você não se entorpece. Você diz: Espírito de Deus, seja o meu conforto. Você caminha com Deus como faria com um amigo. Não precisa de palavras perfeitas. Tudo o que é necessário é um coração aberto. É assim que o relacionamento com a Trindade se torna real. O Pai te ama, o Filho te cobre e o Espírito habita em você. Juntos, eles caminham com você por todas as partes da vida. Não apenas nas crises, não apenas aos domingos, mas no carro, na reunião, na cozinha e até mesmo no silêncio. Quando você começa a viver assim, tudo muda. A oração deixa de ser um dever e se torna um diálogo. A adoração deixa de ser uma canção e se torna uma rendição. A fé deixa de ser um rótulo e se torna um estilo de vida. Agora não é mais uma crença distante, é algo pessoal. Isso é o que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não é apenas uma bênção, é um ritmo diário. Graça do Filho, amor do Pai, comunhão com o Espírito. Talvez ninguém tenha te ensinado isso antes. Talvez você tenha visto Deus como distante. Talvez Jesus tenha parecido inalcançável. E talvez o Espírito tenha sido muito misterioso. Mas agora você sabe. Agora está claro. E agora você pode viver isso. Então, amanhã de manhã, não ore de forma vaga. Diga: Pai, eu confio em Ti. Diga: Jesus, obrigado pela cruz. Diga: Espírito Santo, me guie. E veja o que acontece quando a Trindade inteira é convidada para o seu dia. Mas lembre-se disso. Você nunca foi feito para caminhar sozinho. Nunca foi feito para adivinhar sua fé. Você foi criado para caminhar com o Pai, viver através do Filho e ser preenchido pelo Espírito todos os dias. Agora, você viu o que muitos passam a vida inteira perdendo. Você caminhou pelo mistério da Trindade, não como um enigma teológico a ser resolvido, mas como um relacionamento divino a ser experimentado. Desde o Pai que te escolheu antes da fundação do mundo, até o Filho que entrou no tempo para carregar seu pecado, até o Espírito que vive em você agora como fogo, fôlego e guia. Você encontrou o que a igreja primitiva estava disposta a morrer
por. E agora, no caos deste mundo, no meio de agitação política, relacionamentos quebrados, confusão espiritual e batalhas pessoais profundas, você está segurando algo mais sólido do que teoria. Você está segurando Deus em si mesmo. A Trindade não é uma doutrina para salas de seminário. É a fundação da sua vida. E agora é o momento de responder, não com informação, mas com rendição. Então, onde quer que você esteja agora, seja no seu quarto, no intervalo para o almoço ou em um lugar tranquilo depois de uma semana longa e pesada, este é o seu momento. Não role a tela. Não se apresse. Não perca a oportunidade sagrada de falar diretamente com o Deus que te criou, te salvou e vive dentro de você. Vamos orar. Pai, você não está distante. Você não está em silêncio. Você não está esperando que eu acerte tudo. Você foi a primeira voz a me chamar, a primeira mão a me alcançar, o primeiro coração a me amar antes mesmo de eu saber o que era o amor. Você não me criou por obrigação, mas por amor transbordante. Você me desenhou com intenção. Você vigiou cada momento, até os que eu tentei esconder. Você sabia que eu cairia, mas ainda assim me chamou de seu. Então, hoje eu volto, não com palavras polidas, não com santidade ensaiada, mas com honestidade. Estou cansado, sou imperfeito, estou inacabado. E ainda assim, você é Pai. Você é bom. Você está aqui. Jesus, você não é uma ideia. Você não é uma história. Você não está congelado em um cruzamento da história. Você é o Filho vivo de Deus, a palavra que se fez carne, o sacrifício que levou a minha vergonha, o Rei ressuscitado que abriu o túmulo, que eu pensei que me seguraria para sempre. Você levou os pregos, você usou a coroa, você carregou a ira que eu merecia, e agora você me reveste de sua justiça. Você fala meu nome no céu. Você intercede por mim quando eu não tenho palavras. Você me convida para a vitória, não como um visitante, mas como um co-herdeiro. Então, eu deixo cada parte de mim que ainda tenta ganhar o que você já pagou. Eu rendo meu passado. Eu libero minha culpa e declaro que está consumado, porque o Senhor disse que sim. Espírito Santo, você não é apenas vento, você não é uma força, você não é uma sensação que vem e vai. Você é o fôlego nos meus pulmões, o sussurro no silêncio, o fogo que me refina, o selo que diz que eu pertenço a Deus. Você consola quando o mundo desmorona. Você me desperta quando começo a me desviar. Você transforma o que eu achava impossível, me guia, me ensina, me lembre de quem eu sou. Eu não quero viver de forma insensível, não quero viver distraído. Eu quero caminhar com você a cada momento, a cada respiração. Eu abro cada parte de mim para você, os lugares que escondi, as partes que protegi, as feridas que neguei. Faça do meu coração seu lar novamente. Desperte os dons que você colocou em mim. Me encha com sua ousadia, clareza e poder. Triuna Deus, eu não pretendo entender tudo, mas eu confio em você e eu te amo. Não só uma parte de você, não só aquela parte com a qual me sinto mais confortável, mas todo você. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, três pessoas e um amor implacável que me perseguiu toda a minha vida. Se você busca uma conexão mais profunda com Deus, comece agora. Não importa onde você esteja, Deus está mais perto do que imagina, pronto para caminhar ao seu lado. Ele te chama para um relacionamento genuíno, não para uma religião vazia. Cada momento da sua vida pode ser uma oportunidade de viver a Trindade de forma nova e cheia de vida. Para crescer nesse relacionamento, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Luz Evangelho. Lá, compartilhamos como viver essa relação com Deus de forma prática e transformadora. Que a graça do Pai,
o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, agora e para sempre. Amém.